essa questão dos precedentes. Né? Cada vez mais no direito brasileiro está sendo dado mais importância aos precedentes, repercussão geral, súmula vinculante, etc. Né? Mas o STJ já entendeu que não tem vício nenhum se a comissão for composta de mais de 3 servidores. Sei lá, um município, uma Câmara quer fazer comissão de 5. Né? É bom fazer número ímpar, né? Para não dar, para dar maioria na votação. Né? Enfim, não tem prejuízo nenhum se for mais de 3. Tá? Acabou sendo uma praxe administrativa, um costume, fazer as comissões processantes com 3 servidores, mas nada impede que seja feito com 4, 5, então, tá? Ó, o que é importante é a comissão processante, ela é um juízo de instrução do processo. Né? Ela não é um órgão acusador, ela não é, quer dizer, ela faz às vezes até de órgãos acusadores, mas não é ela que instaura o processo, né? Não é como o Ministério Público que instaura uma denúncia, enfim. Mas o fato é que ela não serve para provar a culpa do acusado. Né? Então, às vezes, uma sindicância é instaurada, a sindicância conclui pela existência de justa causa, né, para a instauração do PAD. O PAD é instaurado, né, o processo administrativo disciplinar é instaurado por meio de portaria. Mas a comissão processante percebe durante a instrução que é o caso de absolver, que aquela conclusão da sindicância é errada, foi equivocada, a comissão de sindicância se equivocou, não precisava ter aberto o PAD, enfim, absolve. Tá? Ou descobre que prescreveu, enfim. Não é função da comissão ficar encontrando justificativa para a acusação. Né? Ficar encontrando justificativa para condenar. Não é esse o papel da comissão. Então a comissão tem que ter essa isenção, essa objetividade. Eu vou condenar se tiver que condenar, vou absolver se tiver que absolver. Certo? Então tem que opinar pela inocência ou responsabilidade de forma imparcial ou independente. Certo? Muito bem. Uma coisa importante, né? Na lei aqui de Campinas, na 1399, no artigo 210, parágrafo 1º, o prefeito ou a mesa da Câmara, né, indicava no ato da designação o presidente. Então, na comissão processante tem que ter um presidente. No artigo 210, parágrafo 2º, isso segue a orientação de vários estatutos. Né? Os estatutos são assim. A autoridade que nomeia a comissão no caso de não ter comissão processante permanente. Né? Aqui o presidente é permanente também, né? É sempre o mesmo presidente, é como em São Paulo, né? O presidente da comissão é sempre o mesmo, é isso, né? Tá. Então, nos casos em que não tem comissão permanente, a autoridade nomeia a comissão e indica um presidente. O presidente vai indicar o secretário. Na lei de Campinas, o artigo 210, parágrafo 1º, 210, parágrafo 2º, era assim, né? Era assim. O prefeito ou o presidente da mesa da Câmara indicava no ato de designação o presidente, tá? E o presidente designava o secretário. O secretário, de preferência, é melhor que seja um membro da comissão, obviamente, né? Isso traz economia de pessoal e de gastos, já é uma pessoa que está ali, né, dentro do funcionamento, né, da comissão. E uma outra agora isso, claro, está superado pelo ato 12 de 2017, né? Porque o ato 12 de 2017 aqui da Câmara determina aí no 21 parágrafo 1º, 21 parágrafo 2º a permanência, né? O 21 é a permanência, as comissões permanentes de sindicância, e o parágrafo 2º é um dos membros titulares da comissão será nomeado seu presidente. Aí vocês estão me falando que o presidente é permanente, é sempre o mesmo, tá? O ato aqui está dizendo um dos membros titulares da comissão será nomeado presidente, certo? Muito bem. E o parágrafo 1º diz que os membros da comissão são escolhidos nos termos da resolução 886. Mas o que é importante aqui é o seguinte, é por isso que é importante comissão permanente, né? Por isso que é importante
comissão permanente formada por servidores efetivos, presidência por procurador. Por que é importante tudo isso? Para garantir a independência funcional da comissão. Tá? A comissão não é subordinada hierarquicamente, não é subordinada funcionalmente à autoridade que instaurou o PAD. Não é. Tá? Não tem subordinação hierárquica. Ela não está obedecendo uma ordem da autoridade para descobrir a culpa daquela pessoa, para condenar de qualquer jeito. Não. Né? Então ela tem que agir de forma impessoal e objetiva para, se for o caso, condenar, se for o caso, absolver. Né? Ela não tem essa... quem instaurou o PAD, a autoridade que instaurou o PAD e que depois vai aplicar a penalidade, né? Às vezes não é a mesma autoridade, mas enfim, tanto a autoridade que instaurou o PAD como a que vai aplicar a penalidade não tem superioridade hierárquica sobre a comissão, certo? Não pode falar, a comissão faz isso, ouve fulano, ouve Beltrano, ignora aquela testemunha, faz o relatório desse jeito, faz uma perícia. Não, tá? Não tem essa possibilidade. Bom, funções do presidente. O presidente da comissão processante, tá? O presidente da comissão processante tem as funções de coordenar os trabalhos e de representar externamente a comissão. Né? Então, a coordenação dos trabalhos da comissão é dirigida realizada pelo presidente e qualquer necessidade de comunicação da comissão com outros setores da administração ou com outros órgãos investigatórios, com polícia, com Ministério Público, eventualmente com o Judiciário, qualquer outra comunicação é feita na pessoa do presidente. O presidente representa a comissão, né? Além de conduzir os trabalhos. É na função dos presidentes, tá? Agora, não confunda representação da comissão com hierarquia. Né? Então, o presidente da comissão, na verdade, ele não é hierarquicamente superior aos outros membros da comissão. Então, assim, é órgão colegiado, cada um tem o mesmo poder de voto, ninguém tem um poder de voto maior do que o outro ali, né? É 2-1 ou 3-0, não é isso? Né? Não tem inclusive, se alguma das partes, dos membros da comissão discordar de alguma conclusão, pode fazer um voto em separado, pode deixar constando em ata, né? Não concordo com a produção dessa prova, não concordo com essa conclusão, não concordo com o encaminhamento desse jeito, certo? Não concordo com o relatório, faz um voto em separado, não sei se isso já chega a acontecer aqui, mas em São Paulo acontece, né? Não é com tanta frequência, mas acontece, né? Um entendimento em separado, não entendo desse jeito. Tá? O presidente não pode se impor perante os outros membros da comissão, certo? É um órgão colegiado. As decisões são tomadas por maioria de voto, certo? Bom, aqui eu tenho uma observação que a gente faz mais na instância federal, estadual, em outras instâncias, né? Os membros da comissão, que é óbvio, principalmente aqui para vocês, essa observação nem é cabível, porque aqui é um órgão só, né? Não é como no executivo, que tem várias secretarias, ou que tem uma PGM e outras secretarias, né? Mas os membros da comissão não precisam ser servidores do mesmo órgão do acusado. Né? Então, eu posso ter um departamento de procedimentos disciplinares, como eu tenho em São Paulo, no município e no estado, né, que centraliza concentra todos os procedimentos administrativos disciplinares do ente. Né? E os acusados que estão ali não fazem parte daquele órgão processante. Né? Podem não fazer parte, né? Quer dizer, os membros da comissão não precisam ser dos mesmos órgãos, né? O que precisam ser é da mesma esfera de governo, né? Realmente é até redundante isso, mas já houve discussões nesse sentido, né? De possibilidade de um servidor de uma esfera de governo atuar numa comissão processante de outra esfera, tá? Jurisprudência e doutrina não, tem que ser da mesma esfera de governo, tá? E até bom que não sejam do mesmo órgão, né? Porque garante a imparcialidade. Né? Quanto mais
permanente a comissão, quanto mais um departamento que concentra todo o procedimento disciplinar, além de uma maior expertise, garante uma maior imparcialidade, sem dúvida. Certo? Artigo 22 aqui já falamos dele, né? As comissões permanentes de sindicância aqui do ato 12, certo? Agora uma coisa importante. O que eu vou falar agora não é só para a comissão processante, tá? É uma decorrência de todo o poder hierárquico da administração. A convocação de servidor estável para compor uma comissão é ônus irrecusável. Não é só para cumprir comissão processante. Eu, por exemplo, se qualquer um de vocês for indicado como fiscal de contrato, assinar termo de recebimento definitivo, provisório, qualquer coisa, vocês não podem se recusar, a não ser que vocês tenham um motivo muito bem motivado, né? Como diria o outro, né? Então, vou fiscalizar um contrato de obras, não sei nada de obra, não sei nem que diferença entre uma laje e uma viga, como é que eu vou... Né? Então você fala, tem que ser um engenheiro, eu não tenho conhecimento técnico disso. Então aí você motivadamente pode recusar aquele ônus. Tá? Comissão processante é a mesma coisa. Você não pode recusar sem razão nenhuma fazer parte de uma comissão. Para você... Isso. Aí tem a questão dos impedimentos e da suspeição. Tá? Que eu vou falar... na verdade, acho que é o próximo slide. Como bem o colega... Você queria fazer alguma pergunta específica? O colega colocou... falou bem aí dos impedimentos e suspeições. Claro, a gente vai ver, né, a diferença entre impedimentos e suspensões, mas o impedimento é algo absoluto. Sou parente de primeiro grau do acusado. Né? Não tem, é matemático a coisa. Né? Então, realmente não posso participar da comissão processante, estou impedido. Agora, sou amigo do acusado. Aí já é questão de suspeição. Porque a amizade não é um impedimento absoluto. Tem amizades e amizades, né? Vai saber, enfim. Né? Então aí, nesse caso, ele tem que se declarar suspeito. Ele fala, olha, eu não vou participar dessa comissão, sou servidor, não posso recusar, mas nesse caso eu vou recusar o ônus, porque é meu amigo de muitos anos, tá? Então não vou participar. Se for aceito pela autoridade nomeante, a justificativa dele, ele fica fora da comissão. Caso contrário, não. Né? É ônus irrecusável. Lembrando que o servidor só pode deixar de recusar uma ordem manifestamente ilegal. Tá? É claro que tem que ser observado o princípio da continuidade do serviço público. Né? Então isso seria, sei lá, imagina para uma secretaria da saúde, sei lá, chefe do setor de cirurgia chamado para fazer comissão processante. Vai ficar sem cirurgia o hospital. Né? Então é óbvio que dentro de uma racionalidade de serviço, você não vai pegar servidores em áreas essenciais, né, do serviço público e colocar para fazer comissão processante. Né? Pode prejudicar a execução do serviço público para a população. Então, claro que leva em conta aí o princípio da continuidade do serviço público. Tá? Bom, os estatutos, o federal, artigo 150, Estatuto do Servidor Público Federal, artigo 150, de Campinas, não, de Campinas é o artigo 211, a dedicação do tempo aos trabalhos, né? Mas deixa eu ver só o 36 aqui do 12, do ato 12. É o mesmo artigo, é o mesmo dispositivo da Lei 1399, né? Mas vamos começar pelo Estatuto Federal. O Estatuto Federal fala o seguinte no 150, que as reuniões da comissão processante têm que ser realizadas em caráter reservado. Tá? Então não pode fazer uma reunião da comissão processante aqui com né, câmera filmando. Né? Tem que ser o máximo possível em caráter reservado. Tá? Mas isso não é ofensa ao princípio da publicidade? E se qualquer outro servidor quiser participar né, da comissão? Não, o princípio da publicidade não é um princípio absoluto. É importante você, como vocês mesmos já deram vários exemplos aqui, né, que vocês não colocam o nome do servidor no diário oficial, vocês evitam, para garantir a privacidade do servidor, evitar
danos à honra do servidor, danos, né, inúteis, que não tem, desnecessários, né? Então, as reuniões da comissão são de caráter o máximo possível sigiloso. Isso está expresso no Estatuto Federal. Aqui, no Estatuto de Campinas e no ato 12, não encontrei dispositivo semelhante. Mas eu acho que vocês têm uma... pelo menos não vi aqui, não encontrei aqui perto do 36, pelo menos não vi, né? Mas eu acho que vocês seguem essa orientação também, não é isso? Né? Eu acho que vocês seguem essa orientação também. Tocar as audiências, as oitivas, né, as reuniões da comissão processante de forma mais sigilosa e discreta possível, certo? Para evitar pressões, danos à honra do servidor, certo? Bom, agora, vocês têm um dispositivo aqui, que também é um dispositivo que existe na instância federal, em outros estatutos também, que é esse aqui que eu disse para vocês, né, o 211 da 1399, que é repetido no artigo 36 do ato 12 de 2017, que é o que diz que a comissão processante, sempre que for necessário, dedicará todo o tempo aos trabalhos, né? Nesse caso, no caso de um caso complicado, um caso complexo, que exige uma instrução probatória avançada, muito oitiva, e perícia, etc., né? Sempre que necessário, os membros da comissão serão dispensados do serviço durante as diligências e elaboração do relatório, tá? Artigo 36 do artigo 12. Sempre que necessário, a comissão dedicará todo o tempo aos trabalhos, aos seus trabalhos, né? Aos trabalhos do processamento do PAD, certo? As reuniões da comissão, como vocês também já sabem, né, devem constar sempre de atas, tá? Atas com detalhes sobre as deliberações adotadas, né? Isso é uma garantia da regularidade do processo. É muito importante que tudo que for decidido pela comissão processante conste de ata. Se houver algum entendimento diferente, que isso conste expressamente. Essa é uma garantia de regularidade, uma garantia para a própria comissão, tá? Evita posteriores decisões de reintegração, no caso de demissão, ou de anulação do processo, tá? Uma comissão bem documentada, bem trabalhada é essencial, tá? Impedimentos e suspensões. É claro que existe algo que veio lá do processo civil, do processo penal, né, do processo judicional, os casos de impedimentos e suspensões. Então, são regras baseadas, como eu disse, né, num princípio, o princípio da impessoalidade, né? Então, como o julgamento tem que ser o mais objetivo possível, o mais impessoal possível, o mais imparcial possível, tá? Existem regras relativas a impedimentos e suspeições, né? Que significa servidores que não podem participar da comissão por serem impedidos, por ter alguma causa de impedimento absoluta, ou por serem considerados suspeitos, tá? Essa imparcialidade, claro, tem que ser tanto para condenar como para absolver o acusado, né? O STJ tem um entendimento, que é um entendimento que acabou se solidificando, né? O STJ é o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, né? Ele tem vários acórdãos sobre procedimento administrativo disciplinar. Tem até uma página lá do Jurisprudência em Teses, né, do STJ, que é só de procedimento disciplinar, tem um monte de... Faz tempo que eu não olho, deve ter duas já, né? Enfim, tem um monte de coisa que o STJ já decidiu sobre isso. Nesse recurso especial, 608916 aqui, ele, por exemplo, né, em outros ele já fez isso também, por exemplo, ele disse que não pode participar como membro da comissão do procedimento administrativo disciplinar, servidor que depôs como testemunha de acusação na sindicância prévia contra o acusado. Tá? Então, na verdade, o entendimento do STJ é quem participou de alguma forma da sindicância investigativa, a sindicância é um
pré-processo, né? O inquérito, né? Ele, ou depois como testemunha, ou participou da comissão, não pode participar da comissão processante, tá? Tem que ser servidores diferentes. Diga. No caso de ouvidoria e controladoria, por exemplo, que por vezes uma denúncia pode entrar por esses órgãos, como que ficaria se um servidor é convocado? Ele pode atuar normal, não tem impedimento? Como assim? Se o servidor é da ouvidoria? Exato. Ou da controladoria. Se o servidor compõe... Entra a denúncia por esse órgão especificamente. Depois ele é chamado para participar, ser membro da comissão. Tem algum impedimento? Eu entendo que entra nessa impossibilidade aqui. Tá? Eu entendo que entra nessa possibilidade. Porque o que acontece? Com esses órgãos de ouvidoria, controladoria, eles recebem uma série de denúncias, muitas delas inclusive anônimas. Tá? Depois eu vou contar uns casos para vocês. Uns causos. Né? Eu mesmo já tive um problema com denúncia anônima. Mas enfim. Nesses órgãos, controladoria, ouvidoria, né, você tem uma análise prévia. Então, quando chega uma denúncia anônima lá, os servidores das controladorias, das ouvidorias, tá? Eles fazem uma análise prévia. Então, eles fazem uma pequena investigação se é o caso de tocar aquilo para frente ou não. Se é o caso de encaminhar para a corregedoria do órgão, ou se é o caso de encaminhar para, no caso de vocês, presidente da Câmara, para a mesa, né? Ou se é o caso de encaminhar para o secretário, no caso do executivo. Tá? Então, ele faz um pré-juízo de valor, digamos assim. Então, assim, se ele já fez esse pré, então vem uma denúncia anônima. Ele vai lá e pesquisar se tem algum respaldo àquela denúncia. Usa Facebook, usa internet, usa Google, dá um Google, né? Quem já não deu um Google aqui na vida, né? Pra essas coisas, né? Vê se aquilo tem fundamento. Se tem um mínimo de, né, de plausibilidade, que a gente fala, né? Toca pra frente. Então, se ele já fez aquele juízo de valor, já tocou pra frente aquela denúncia, ele está induzido a achar que tem alguma responsabilidade. Porque depois cai na corregedoria, ou cai na comissão de sindicância, ou cai na comissão processante, as comissões falam, ou a corregedoria fala, não, isso aí é uma denúncia absurda, não tem nenhum sentido. Não devia nem ter sido recebido. Se é ele mesmo que recebeu, ele vai ficar com orgulho ferido, né? Ele não vai falar que recebeu errado. Não é que ele vai ficar, ele pode vir a ficar. Existe uma suspeição, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Existe ele já fica tendente a falar. Todo mundo que firma uma opinião sobre alguma coisa, para mudar demora, né? Assim, tem um orgulho, tem a questão humana, né? Nós somos humanos, né? É difícil admitir que estava errado, tá? Então, por isso que existe toda essa jurisprudência a respeito disso. Quem participou da sindicância não pode participar do PAD. Quem recebeu denúncia na controladoria não pode participar do PAD. Servidor de ouvidoria não pode participar da comissão processante. Não pode participar integrando a comissão, na verdade, passando ao centro da pergunta dele, que é o que ele quer saber realmente. Ele poderia ser, ele poderia ser nomeado defensor ativo? Não, penso que não. Acho que ele não pode ter nenhum papel no processamento. Eu acho que essa é a jurisprudência caminha por aí, eu acho que caminha corretamente. Mas isso é se houver de fato uma atuação desse servidor, né? Nesse caso. Não simplesmente ingressou no setor e foi repassado, digamos assim. Como assim? Senão a pessoa simplesmente, por exemplo, protocolou uma denúncia, ela estaria, por exemplo, também impedida. Ou ela não houve uma manifestação, um juízo de valor naquela situação. Ele só recebeu a denúncia e passou para frente. Eu acho que são funções bem... eu acho que são funções públicas que tem que ter uma separação, né? Bem divisíveis, digamos assim. Né? Não estou achando a palavra correta, mas eu acho que tem que ser bem estanques. Assim. Segregado, exatamente. Essa é a palavra que eu queria usar.
Porque a ouvidoria, ela tem a função de ouvir, né? Ela ouve tudo. Eu imagino você como ouvidor, a quantidade de bobagem que não vem. Eu sou servidor lá. O servidor é o... Não, mas as denúncias que você ouve, né? Eu já ouvi de tudo. Olha, você pode imaginar, a gente passa por dia lá, né? Das mais infundadas, né? Enfim, algumas fundadas, claro, né? Então, assim, ele recebe, ele ouve, o ouvidor ele ouve. A função dele é ouvir, tá? E se tem um mínimo ali de... Cara, tá me fugindo as palavras. Como é que era a que a gente fala no processo civil? Verossimilhança. Tem um mínimo de verossimilhança, né? De plausibilidade ali da coisa. Ele toca pra frente. Então ele tá um pouco contaminado, entendeu? Né? Então eu acho que tem que ser funções bem segregadas. Acho que a questão é dizer se não basta ele integrar esse órgão, mas ele ter atuado naquele caso X concreto. Não, eu acho que integrar o órgão mesmo. Acho que integrar o órgão mesmo. No meu modo de ver. Tá? E no modo de ver da maioria da jurisprudência. A jurisprudência caminha muito nesse sentido. Segregar as coisas. Quem faz sindicância, quem investiga, não processa. É como delegado e promotor, né? Delegado é inquérito. Promotor é processo. Se bem que o promotor está com a função cada vez mais investigativa, né? Tem esse, mas é sempre, pelo menos deveria ser, né? No mundo do dever ser. A gente fala que o direito é o mundo do dever ser, né? Claro que, enfim. Mas as funções eu acho que tem que ser o mais segregadas possível, né? Quem recebe não processa. Quem faz inquérito não processa. Quem ouve, quem recebe e toca para frente, já num primeiro juízo de valor bem preliminar, não, tá? Então a ouvidoria que ela faz, pega a denúncia, se ela achar que tem se for uma coisa completamente estapafúrdia, não, né? Agora, evidentemente falsa, né? Ele arquiva, né? Justifica, arquiva, tal. Agora já faz uma primeira análise, manda ou para uma comissão de sindicância, se ele achar que tem alguma, né? Ou para uma autoridade que pode vir a abrir uma sindicância ou uma comissão processante, ou manda para a corregedoria, para os órgãos que tem uma corregedoria específica. Aqui tem corregedoria não, né? Tem? É só para vereador. Como eu disse, né? A gente, político, geralmente é um sistema de processamento diferente, porque é um mandatário, tem mandato, é eleito pelo povo, diferente de quem ingressou por concurso, né? Você defende não só a pessoa do vereador, mas você defende o mandato também, que é um mandato popular, ele é um representante do povo, né? Enfim, mas pode ser cassado, claro, se for culpado, evidente, com as garantias do devido processo legal. Mas, então tem alguns órgãos específicos que têm um sistema de processamento específico, uma corregedoria. Como a gente tem lá na Procuradoria, em São Paulo tem uma corregedoria. Tá? Os procuradores não são submetidos ao departamento disciplinar, são submetidos a uma corregedoria da PGM, tá? Que agora já está bem mais estruturada, tá? Agora está efetivamente estruturada. Antes ia para procede mesmo, né? Agora, como no Estado também, tem uma corregedoria específica. Ministério Público, tem lá os órgãos de corregedoria deles, Conselho Nacional do Ministério Público, magistratura, né? Os juízes, né? Não vão para procedimento administrativo disciplinar comum, tem lá uma corregedoria. Os escreventes, oficial de justiça, aí vai na comissão processante comum, né? Inclusive o presidente da comissão é o próprio juiz, né? Eu já defendi uma vez um escrevente numa comissão processante que era a juíza que foi a presidente da comissão. Quando eu fui escrevente, fiquei amigo dele, depois virei advogado, acabei defendendo ele num processo. Agora, o juiz não, né? O juiz já tem uma corregedoria específica diferente. Tudo bem, pessoal? Mas eu nem esqueci o que eu estava falando. É por aí. Tá? Bom, então, esse acórdão, por exemplo, o servidor depôs como testemunha de acusação na sindicância prévia. Depois eu vou falar das provas produzidas na sindicância e aproveitamento delas no processo, tá? Mas, enfim, foi ouvida uma testemunha de acusação na sindicância, um servidor. Esse servidor que serviu de testemunha de acusação não pode participar da comissão processante.
Tá? Ele foi testemunha de acusação, quer dizer, ele se propôs a chegar na comissão de sindicância e depor contra aquele colega, contra aquele servidor. Quer dizer, está suspeito para participar da comissão processante, não vai julgar com a mesma isenção, certo? Então esse acórdão, são vários acórdãos nesse sentido, eu trouxe um só, mas tem vários acórdãos nesse sentido, tá? Bom, ainda sobre suspeição e impedimento, tem gente que defende a aplicação analógica. A aplicação analógica é a seguinte, situações parecidas, quer dizer, a lei fala sobre um tipo de situação, mas você pode, por analogia, aplicar aquela lei para uma situação análoga àquela, tá? Analogia. Explicando para quem não é muito da área do direito, né? A gente usa isso muito no direito. Situações muito parecidas, se aplica por analogia, né? A gente brincava que se você for levar a lei sempre ao pé da letra e evitar qualquer tipo de analogia ou de interpretação extensiva, né? Tá escrito no ônibus lá, não fumar cigarro. Mas se chegar com charuto, cachimbo, pode, entendeu? Que é só cigarro que não pode. Você chegaria nesses absurdos, entendeu? Então é claro que você tem uma interpretação extensiva. Então, por analogia, tem gente que quer aplicar o CPC na matéria. O CPC tem uns dispositivos que falam de impedimento, de suspeição. Olha, eu acho um pouco complicado você aplicar lei... em alguns casos, sim, é perfeitamente cabível. Agora, em outros casos, você pode ferir a autonomia de cada ente e você exigir que uma lei federal que rege processo civil ou processo penal seja aplicada no procedimento administrativo daquele ente. Tá? A não ser que seja uma norma relativa a princípios, a fundamentos do processo. Tá? Então, não concordo muito com a necessidade de aplicação analógica. Tem gente que acha que pode aplicar, se quiser, por analogia, aquelas situações de impedimento e suspeição do CPC, tá? Amigo íntimo, inimigo íntimo, aquelas histórias todas. O STJ tem esse entendimento aqui, nesse mandado de segurança, né, do Distrito Federal, que diz que as hipóteses de suspeição e impedimento foram ampliadas pelos artigos 9784, né? O 9784, eu não sei se vocês têm lei de processo administrativo aqui no município. Não, né? Bom, o processo administrativo, o procedimento administrativo disciplinar é uma espécie de processo administrativo. Tudo que a administração faz é por meio de processo administrativo, tá? Bom, não vou entrar na diferença entre processo e procedimento aqui, mas, enfim, alguns processos são mais bem delineados. Então, licitação, por exemplo, tá? Edital, julgamento, habilitação, adjudicação, homologação, é tudo bem regrado. Procedimento disciplinar também é bem regrado. Tá? Abertura, portaria, citação, relatório, né? Encaminhamento do relatório, aplicação de penalidade, certo? Então, como é um processo administrativo, as leis gerais de processos administrativos aplicam-se subsidiariamente, tá? Ao processo administrativo disciplinar. O processo disciplinar é uma espécie de processo administrativo. Então, a Lei 9784 é que vocês não têm lei de processo administrativo específica aqui. Mas se tivesse, as causas de impedimento e de suspensão poderiam ser aplicadas subsidiariamente para o procedimento administrativo disciplinar. Certo? Lá em São Paulo a gente tem uma lei específica de processo administrativo municipal que tem regras gerais sobre o processo administrativo e algumas regras de suspeição e impedimento a gente aplica também no PAD. Tá? Então, só para exemplificar aqui, deixa eu só abrir na 9784. Artigo 18 a 20. Tá? Então, a STJ entende que isso é aplicável também para o procedimento administrativo disciplinar. Tá? Então, por exemplo, artigo 18 da 9784. É impedido de atuar em processo administrativo, inclusive disciplinar, né, como a STJ diz, o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria,
Então, o servidor que tem interesse direto ou indireto da matéria não pode participar de comissão processante. Aí vocês vão perguntar, o que é interesse direto e indireto? Aí eu vou voltar naquele meu círculo ali, né, dos conceitos indeterminados. Né? Eu tenho casos evidentes de interesse direto, outros casos vai depender da definição momentânea da motivação ali. Né? Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. Tá? Então, se ele participou ou venha a participar como perito na comissão no processo administrativo disciplinar, como testemunha ou representante, ou se tais situações, né, perito, ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o 3º grau, quer dizer, o cara é perito e a esposa dele está sendo processada, está sendo acusada numa comissão processante. Ele está impedido. É um impedimento que me parece objetivo até o 3º grau. Certo? Então aplica-se também nesses casos. Esteja litigando judicial ou administrativamente. Né? Isso aqui é muito parecido, inclusive, com as regras do CPC. Se eu sou credor, sou devedor do acusado, estou processando ele judicialmente por uma dívida, vou participar como membro da comissão processante, estou morrendo de raiva dele, quero mais que seja condenado mesmo. Tá? Evidentemente é impedido. Tá? Então são alguns exemplos. Se vocês não têm isso expresso numa lei, aqui em Campinas, aqui na Câmara, são regras que vocês podem aplicar por analogia. Tá? Ao que me consta, não tem essas regras específicas aqui no ato, pelo menos não achei, né? Aqui de regras de impedimento e suspeição expressas, né? Ou tem alguma outra resolução, alguma coisa? Não tem? Tá? Então, no ato tem? Qual o artigo? É o artigo... Ah, não, a suspeição tem, né? 21, parágrafo 3º e parágrafo 4º, né? Isso, a suspeição tem, mas impedimento não, né? Ou tem? Vamos lá no 21. Parágrafo 3º e 4º. Nas faltas, impedimentos, suspeições... Tô lendo o 21, parágrafo 3º, tá? Página 284. Página 284. 21, parágrafo 3º. Nas faltas, impedimentos, suspeições e afastamentos regulamentares dos titulares, os presidentes da respectiva comissão convocarão um suplente, blá, 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 né? Então, se ele for impedido ou suspenso, nomeia o suplente. Os suplentes também é permanente aqui? Sim. Também, né? Não poderá ser encarregado de apuração amigo íntimo ou inimigo. Assim, aqui é impedimento. É que não está com essa regra expressa, mas tá? Tá certo. Tá certo. Então, além dessas regras que vocês já têm aqui, podem aplicar por analogia outras regras, a jurisprudência aceita, do CPC ou de lei de processo administrativo, tá? Mas aqui no caso aqui do parágrafo 4º, tá, do 21, aqui em Campinas não pode ser encarregado da apuração, não pode participar da comissão processante, amigo íntimo ou, né, inimigo, quer dizer, conceito indeterminado, tá? A gente tem certeza às vezes que o cara é amigo íntimo, amigo de 30 anos, amigo de, né? Enfim. Agora, tem horas que você não sabe se é tão íntimo assim ou não, né? Então, é claro que isso vai envolver subjetividade, indeterminação, tá? Mas, se for comprovado que ele é amigo íntimo, não pode. Parente consanguíneo ou afim. Parente afim, vocês sabem, né? O que é? Consanguíneo. Consanguíneo é o mesmo sangue, afim é por afinidade. É o parente do seu cônjuge, né? Cunhado, sogra, não é isso? Tá? Imagine. Inclusive cônjuge, companheiro, né? Companheiro também, não precisa ser casamento formal, é união estável, né? Ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, tá? Então qualquer pessoa do núcleo, é bem amplo aqui, né? Qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, tá? Bem assim o subordinado deste, não participar da comissão processante. Tá? Então tem uma regra de impedimento. Primeiro, eu achei interessante que primeiro fala até o 3º grau, inclusive. E depois fala integrante do núcleo familiar, né? Quer dizer, o núcleo familiar é algo
bem... Quer dizer, pressupõe-se que é acima do terceiro grau. Porque terceiro grau é sobrinho, bisavô, né? Sobrinho é terceiro grau, tio é terceiro grau, bisavô, bisneto, né? Primo é quarto, né? Hã? Primo é quarto, né? Então aí entraria o primo. Quer dizer, meu primo não pode participar da comissão processante que me acusa. Porque entraria no núcleo familiar do denunciante. Eu acho que não é? Só você tem que dar uma interpretação. Porque primeiro ele está falando de até terceiro grau. Depois ele fala de núcleo familiar. Quer dizer, núcleo familiar, a princípio a gente acharia que era só irmão, pai, mãe e neto no máximo. Não, é um pouco mais extenso. Tá? Tudo bem? Bom, vamos lá. A diferença do impedimento para suspeição é que o impedimento tem esse caráter mais subjetivo, né? Realmente ele não pode, é parente até terceiro grau, né? Então não pode, se for parente até terceiro grau, não tem dúvida a respeito disso, né? Igual o gravidez, né? Ou tá ou não tá, né? Não tem... Não é igual gravidez, né? Que é objetivamente demonstrável. O impedimento, sim, é objetivamente demonstrável, tá? O servidor impedido tem que ser afastado pela autoridade que o nomeou para aquela comissão, porque ele está absolutamente, objetivamente impedido, tá? Eu trouxe alguns exemplos que não são tão óbvios de suspeição, de impedimento. Então, por exemplo, aqui, decorrentes da doutrina, né? Por exemplo, perito que na sindicância subscreveu laudo pela culpabilidade. Tá? Então o perito trabalhou na sindicância, assinou um laudo grafotécnico, contábil, né? Assinou um laudo na sindicância pela culpabilidade do acusado. Ele não pode participar da comissão processante. Tá? Testemunha na sindicância. Representante dele na sindicância. Tá? Preposto, essas coisas, né? que depois vai participar da sindicância, não faz sentido nenhum. Tudo bem? Não tem, é um impedimento óbvio, tá? Mais objetivamente demonstrável, certo? Bom, aí tem aquela diferença entre a suspeição e o impedimento no seguinte sentido. A autoridade ou o servidor impedido, então se eu estou numa comissão processante e o acusado é meu irmão, eu sou obrigado a me declarar impedido. É objetivamente demonstrável, não tem dúvida. Então eu tenho que sair da comissão. Essa mais ou menos é uma das principais diferenças entre o impedimento e a suspeição. Né? A suspeição, se eu achar que eu posso, eu sou amigo dele de alguns anos, mas não sou tão íntimo assim. Então eu acho que eu posso julgar, não tem problema. Então, não sou obrigado, não é entendeu? Não é objetivamente demonstrável, eu não preciso declarar. Certo? Se você não declara que é impedido, é uma omissão grave. Tá? É uma omissão grave, uma falha grave do servidor. Aí ele vai sofrer ele, comissão processante. Né? Vai ser ele o acusado, porque deixou de se declarar impedido numa... No caso de impedimento, não, porque é objetivamente demonstrável. O caso de suspeição, sim. Tá? Inclusive, cabe, eu não sei, a gente tem... Olha, eu já vi alguns, né, em São Paulo, enfim, não sei se vocês já tiveram aqui, mas existe um instrumento que a gente chama de exceção de suspeição ou exceção de impedimento. Não sei se vocês já viram aqui. Que é um instrumento usado não só em comissão processante, mas em corregedorias também, enfim. Que é um instrumento de defesa... Exceção é sinônimo de defesa, né, no direito, né? Exceção de incompetência, exceção. Então, quer dizer, o acusado ele pode apresentar uma exceção para a comissão, né, ou para a autoridade que nomeou a comissão processante, dizendo, esse cara é meu inimigo íntimo, meu inimigo político, esse cara vai me condenar, é totalmente impedido, está totalmente suspeito de me julgar. Então essa é uma defesa que pode ser feita também, tá? Certo? A autoridade superior que nomeou pode entender que é o caso, porque na verdade que aqui é a comissão processante, né? Então, mas nos casos em que não é comissão processante, é a autoridade que
nomeia, subscreve a portaria de nomeação e de constituição, né? Quer dizer, ele que indica os servidores que vão participar. Não, ele pode não saber, né? Ele indicou lá para o Ah, sim. O membro da comissão pode falar, realmente, eu sou suspeito, e se retira. Impedimento não, ele é obrigado a dizer. Se não sabia, que ninguém soube que ele era impedido, que ele era, sei lá, né, companheiro, irmão, primo, ele do acusado, né, ele tem que dizer, não, esse é meu irmão, não vou participar. Agora, o suspeito não, o suspeito tem uma maior flexibilidade, digamos assim, tá? Mas existe o instrumento da exceção de impedimento, tá? A suspeição tem a natureza mais subjetiva, né? Então, como eu disse, o membro da comissão não precisa se declarar de ofício suspeito, mas pode se declarar espontaneamente, sim, sem problema nenhum. Tá bom? Agora, tem uma coisa. Se o acusado quiser arguir suspeição ou impedimento, ele tem que arguir tão logo o acusado saiba da nomeação do suspeito. Tá? Então, até para não ter procrastinação, né? Então, assim, a autoridade nomeou a comissão. O acusado fala, pô, mas o sindicado ou o acusado, né, fala, pô, mas esse cara é meu inimigo. Ele tem que declarar, falar ali na hora. Ele não pode deixar para falar só no final da comissão, né? Processante. Deixar a carta na manga para falar só depois, né? Ele tem que arguir no momento, porque senão é uma deslealdade processual. No momento da nomeação. No momento da nomeação da comissão. Ele tem que arguir, olha, esse cara é suspeito. Esse cara não pode ser juiz de instrução do meu processo. Sim, com certeza. Eu estou presumindo que ele já conhece. Sim. Pode ser que ele só venha saber depois do impedimento ou da suspeição, sim. Exatamente. Exatamente. Se é um fato que você só ficou conhecendo depois, eu estou pressupondo, na minha afirmação, que ele já sabia, né? Já sabia. Tá? Pô, esse cara é meu credor, tô devendo uma fortuna para ele vai querer me condenar de qualquer jeito. Ou esse cara é meu devedor, ó. Esse cara, ele tá me devendo uma fortuna. Claro que ele vai querer me condenar. Tem que já arguir de cara. Para não deixar para arguir depois. Para querer anular o processo por vias procrastinatórias, digamos assim, sei lá. Diga. Segundo o ato, artigo 23, terceiro, é da competência da comissão mesmo, verificar. E na prática também, verificar o impedimento de suspeição dos seus membros. Ah, com certeza. E na prática também, aconteceu duas vezes, um próprio servidor, a servidora se declarou, e outro foi o acusado suscitou, o servidor consentiu e saiu. Isso. Não, se a comissão for perceber, sei lá, é uma comissão permanente aqui, de repente o acusado é meu primo, na hora ele tem que se declarar, a comissão tem que, né, se declarar suspeito, né, pedir. Chama o suplente. Isso. Aham. Exatamente. Né? Para isso que uma das razões de existir os suplentes é justamente essa, né? Na prática, substitui direto. É isso aí. Tá? Mas nada impede que ele argua, né? Que ele, né? Mas tão logo ele saiba da nomeação da suspeição, tá? Então o que eu disse, né? A jurisprudência caminha, né, muito nesse sentido, né? Que a suspeição não pode ser arguida depois da condenação. Seria uma manobra evidentemente procrastinatória. A não ser que ele saiba depois, tá? Sei lá, se o Lula quiser anular o processo dele porque acha que ficou sabendo das conversas do Moro, ele soube depois, só não sabia antes que tinha aquelas conversas. Enfim, né? Tô usando um exemplo, não tô entrando no mérito, mas um exemplo aí do dia a dia, né? Pra gente, quer dizer, ficou sabendo depois que teve aquilo, aquelas. Então, na verdade, ele tinha arguído a suspeição antes, né? Das conversas. Mas enfim, veio um fato novo, como o colega comentou, né? Veio um fato novo que pode levar o réu ou o acusado, no caso do PAD, a falar, olha, realmente eu fui julgado por
por uma comissão suspeita, um juiz suspeito ou um membro da comissão suspeita. Fiquei sabendo depois. O que ele não pode é depois da condenação, sendo que ele já sabia da suspeição, arguir né? Tem um momento certo, tá? Uma coisa importante. Jurisprudência já pacífica que se a arguição da suspeição interrompe o PAD até a solução do incidente. Tá? Então, o PAD ele não prossegue até que se resolva a questão da suspeição, que é uma questão prejudicial ao processo, né? Eu vou tocar instrução probatória, eu vou tocar oitiva, eu vou tocar com alguém suspeito. Então, paralisa, interrompe até resolver isso. Tá? Mais ou menos o que acontece com incidente de insanidade. Não sei se vocês já tiveram aqui incidente de insanidade? Não? Tem o tempo todo? Oi? Desculpa. Os atos praticados anteriormente com pessoas suspeitas são válidos? São validados? Não. Então Volta tudo. Tá? Você está perguntando por causa da prescrição, não? dos atos que já foram... Não, volta. Não tem como. Evidentemente nulo. Tá? A gente nunca sabe o que os juízes vão decidir, mas em tese me parece que não tem solução, né? A não ser que seja algo muito irrelevante para o andamento do processo, tá? Ou que ele foi absolvido. Tá? Até no caso dele ser absolvido, a autoridade pode falar, pô, mas eu não sabia, eu nomeei esse cara, ele é irmão do acusado. Quer dizer, lógico que absolveu. Quer dizer, pode ser caso de nulidade também do processo. Tá? O TRF4 tem esse acórdão aí também que eu acho interessante, que diz o seguinte: os membros da comissão de sindicância que sugere a instauração do PAD, né? Vocês sabem que a comissão de sindicância conclui a sindicância e sugere a instauração ou não do PAD, né? Não podem participar da comissão processante. Tá? Acho que até já falei isso para vocês, quer dizer, o cara relata que né, pela instauração do PAD, porque ele está já fazendo um prejuízo de que o sindicato é culpado. Certo? Então, os membros da comissão processante relataram pela instauração do PAD, não podem participar da comissão processante. Tá? Bom, competência da comissão processante. Competência da comissão processante. A competência da comissão processante é uma competência instrutória. Tá? A comissão processante não julga. Quem julga é a autoridade. Diferente do processo civil, do processo penal no Brasil. Né? O processo civil e o processo penal no Brasil, o juiz de instrução é o mesmo que dá a sentença. Em outros países não é assim. Tá? Itália, por exemplo, não é assim. Né? Existe um juiz de instrução e um juiz que julga. Né? Existe um juiz que faz as oitivas, interrogatório, né? Determina a elaboração de laudo, né? E um outro juiz que julga. Aqui no Brasil, não. No processo civil, no processo penal, é o mesmo juiz. Coordena a investigação, Enfim, né? Às vezes sugere umas testemunhas. Tal. Bom, enfim. Mas no processo administrativo disciplinar brasileiro, não. No processo administrativo brasileiro, o juízo de instrução é diferente do juízo que julga. Né? Juízo que julga é meio redundante, mas enfim, vocês entenderam, né? Quer dizer, o juiz que profere a decisão final é diferente do juiz de instrução. A comissão processante é o juízo de instrução. O que é a instrução de um processo? Colheita de provas, oitiva de testemunhas, interrogatório, perícia, tá? E quem vai julgar é a autoridade, tá? Foi. Aproveitando que o senhor voltou, tem hierarquia também da autoridade, da comissão, que não há e tal. Mas se a autoridade que vai julgar entender que seria bom para a formação da convicção dela colher algum tipo de prova, fazer uma perícia, o senhor acha que é uma interferência indevida pedir isso para a comissão? Não. Pelo contrário, isso é possível. Né? A autoridade julgadora acha que faltou alguma prova, ela baixa para nova diligências, que a gente fala. Né? Ela manda para a comissão processante
para que ela produza algum outro tipo de diligência que a autoridade entenda faltante. Agora, se a comissão processante entender que não é o caso de produzir aquela prova, como ela é independente em relação... foi boa a sua pergunta nesse sentido, né? Porque como a comissão processante é independente da autoridade que a nomeou, né, que a constituiu, ela pode dizer, não, essa prova não tem necessidade nenhuma, não vou produzir prova nenhuma. Não, autoridade, não vou produzir, só que tem que ser motivado tudo, né? Tem que ser relatado e tal, e devolve para a autoridade. Aí a autoridade vai tomar a decisão, vai ter que julgar. Tá? Isso é relativamente comum. Tem casos. Tá? Dentro do prazo de funcionamento, no caso da comissão. Por exemplo, sei lá, se a autoridade, de repente, ela pode querer usar isso como subterfúgio para Prescrever. Sim. A comissão... É que, assim, na verdade, são prazos diferentes, né? A comissão, acho que na lei de vocês é 60 dias o processo, 30 dias prorrogável por mais 30, né? E para decisão são 20 dias. Então a autoridade tem 20 dias para decidir. Então em 20 dias ela tem que decidir se vai concordar com o relatório ou não, né? Se vai arquivar, se vai voltar para diligências. Aí voltando para diligências, começa o prazo de novo da comissão processante. Tá? Porque se ela cumpriu já aquele prazo inicial, né? O que infelizmente, poucas vezes acontece. Só nos casos muito, muito fáceis, né? Pelo menos lá em São Paulo. Menos, né? Mas não tem, como eu disse para vocês, não tem prejuízo para punibilidade, né? A prescrição que conta é a da pena, né? Diga. Nesse caso, se a autoridade discordar de uma conclusão da comissão de que não é necessário determinada diligência, é facultado ela construir uma nova comissão para produzir somente essa diligência no julgamento dela? A autoridade... Você está dizendo o seguinte, se a autoridade julgadora não concordar com a manifestação da comissão, a autoridade encaminha para outra comissão processante? Não vejo possível isso. Não vejo possível isso. Quer dizer, a autoridade recebe da comissão processante, não gostou do resultado? Para encaminhar para outra comissão processante para fazer só a diligência? Não vejo. Aí eu acho que é uma ofensa ao princípio do juízo natural, né? Uma ofensa muito evidente. Ainda mais aqui que a comissão é permanente, né? É igual a comissão permanente de licitação. Você não gostou do resultado, manda para outra CPL fazer? Não vejo como. O único caso de nomeação de uma nova comissão seria num processo de revisão, né? Se você faz a revisão com outra comissão. É algum caso prático isso? Não? Já aconteceu? Não? Eu acho que aí não cabe. Você abrir seria uma comissão ad hoc, nomeada só para fazer uma determinada diligência. Não vejo como. Justamente porque não tem hierarquia. Não tem hierarquia entre a autoridade e a comissão. A comissão é soberana, digamos assim, entre aspas, né? Claro. Tá? Então, o que faz o juiz de instrução? O que faz a comissão processante? Ele colhe as provas do fato, ele examina a responsabilidade, né? Ele encaminha todos os subsídios, tá? Eu nunca vou me decidir se é subsídios ou subsídios, tá? Já ouvi dos dois. Porque como fala observar, a gente fala subsídio, né? Não fala observar. Mas uma vez um aluno me deu um exemplo de S função de Z. Então eu não sei se é subsídio ou subsídio. Mas enfim. Então. Subsídio. Subsolo, exatamente. Boa. Aí, ó. Agora sim. Isso aí. Então, ele fornece os subsídios, né? Foi um bom subsídio esse que você me forneceu. Então, ele fornece subsídios para a autoridade julgar.
o que acontece no processo jurisdicional na França, na Itália, né? Que tem o juiz de instrução, o juiz de julgamento. Certo? Então a comissão tem que, né, sempre verificar os meios probatórios mais eficientes, né, que ela considera, pelo estudar o caso, ela tem essa autonomia, né, para decidir, olha, vou fazer uma perícia aqui, ouvir uma testemunha ali, vou atender o pedido aqui do acusado e ouvir essa outra testemunha, não vou fazer uma inspeção local, tá? Enfim, a comissão tem essa autonomia, né, para escolher a melhor forma de elucidar o caso, tá? Para garantir uma decisão mais segura possível à autoridade, tá bom? Bom, durante a fase de instrução, prevalece, né? Prevalece o primado também é uma redundância, né? Existe o primado da dialética processual, né? Então, sempre quando se produz alguma prova, dá a oportunidade pro acusado ou pro seu defensor se manifestar sobre aquela prova, princípio do contraditório, né? Princípio da dialética processual sempre, tá? Aqui na legislação de Campinas, artigo 212 da 1399. Artigo 212 da 1399. A comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo quando preciso a técnica ou peritos. Artigo 37 do ato 12. Artigo 37 do ato 12. Mesma redação igualzinha. A comissão procederá, página 290, né? Artigo 37 do ato 12. A comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo, quando princípio, à técnica ou peritos. Tá? Então a comissão é livre para decidir o que ela quer, que tipo de prova ela quer produzir. Tá? É o que a gente chama a produção de todas as provas permitidas em direito. Tirando as provas ilícitas, que não são, né, não é possível de ser produzido, as outras todas a comissão pode proceder, realizar. Tá? O que é importante é vocês pensarem o seguinte: instaura o procedimento administrativo disciplinar. A comissão entende que é caso de indiciar. Ela indicia o sujeito. Depois a gente vai detalhar esse procedimento, né? Vocês fazem o indiciamento aqui, né? Não. Não, o indiciamento no processo administrativo. Vocês não fazem? Vocês dão a defesa direto? Depois, a gente vai nesse assunto depois. Enfim. Vou voltar nesse assunto depois. Mas, enfim, a abertura do procedimento disciplinar, ela não é a denúncia. Tá? A comissão processante pode entender que não é o caso de indiciar. Então, o indiciamento ocorre uma nova citação. Acho que as prefeituras, às vezes, as câmaras fazem isso com outros nomes, mas no final dá na mesma, tá? Garantindo a defesa, garantindo um amplo contraditório, enfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que vem a acusação contra aquele servidor, a função da comissão não é ficar encontrando razões e justificativas para justificativas para justificar aquela acusação. Tá? Então, a comissão processante ela tem o dever de opinar conclusivamente quanto à inocência ou culpa. Ela não tem que ficar encontrando justificativa e oferecer respaldo à acusação. Então, vem o relatório da sindicância investigativa, dizendo que realmente ele é culpado. A comissão não tem a função de, não, olha, realmente eles disseram que ele é culpado, a gente precisa achar provas aqui para dizer que a sindicância está correta. Entendeu onde eu quero chegar? A gente tende a fazer isso. Infelizmente. Tá? Vem um relatório de uma sindicância investigativa conclusiva pela culpabilidade, agora a gente tem que provar que eles estão certos, né? Vamos produzir a prova dentro do contraditório, que às vezes as provas não foram produzidas dentro do contraditório, ele não foi citado lá, porque foi só um inquérito, vamos produzir aqui de novo, né? Agora com o contraditório, tá? E vamos forçar a barra aqui para justificar o parecer deles. Não é esse o papel da comissão, tá? Não é esse. A comissão tem que ser isenta, inclusive, em relação a
ao indiciamento, como a gente fala, ou às conclusões da sindicância investigativa, aqui no caso de vocês. Tá? Tudo bem? Entenderam? Aqui eu coloquei, ainda que a autoridade entenda que o relatório contrariou a prova dos autos, não pode ela mesma refazer a fase instrutória. Eu tinha respondido o colega, né, que deve limitar-se a designar nova comissão. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, numa prova específica, o que ela pode fazer? Se ela receber o processo e entender que aquele relatório não tem nenhum fundamento, tá completamente fora, em casos excepcionais, ela pode designar uma nova comissão. Eu acho que tá mal, talvez esteja mal redigido aí o meu texto aqui, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a autoridade não pode ela mesma refazer a fase instrutória, né? Ela não tem essa competência de produzir prova. A autoridade é competente só de julgamento. Quem produz prova é o juiz de instrução. Correto? Muito bem. O que mais? Uma coisa importante. Os membros da comissão processante, tanto de sindicância quanto de procedimento disciplinar, eles têm uma imunidade material quanto ao teor da opinião desfavorável proferida na indiciação no relatório. Tá? Então, acho que isso até já falei para vocês. Tem até, inclusive, um artigo no Código Penal, 142, inciso 3, né? 142, inciso 3, que diz expressamente que não constitui injúria ou difamação o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício. Certo? Então, os membros da comissão processante e de sindicância não podem ser acusados de injúria ou de difamação ou de calúnia, né? Tá faltando calúnia aqui, tá? Por ter emitido um conceito desfavorável sobre o acusado. Tá? Por quê? Porque eles estão no chamado estrito cumprimento do dever legal. Tá? Então, fala assim, olha, realmente a gente concluiu que ele praticou determinado ato de corrupção. Não pode lá o acusado processá-lo por calúnia, ou processá-lo por danos morais, ou processá-lo por injúria, né? Tá? Ou por difamação. Calúnia, no caso, aqui também não caberia, porque calúnia é a falsa atribuição de crime, né? Se ele foi considerado culpado é porque ele praticou o crime mesmo, então não teria nem razão de ser. Mas, enfim, isso é uma forma de dar à comissão processante e à comissão de sindicância uma liberdade de atuação, né? Sem medo de ser posteriormente processada em razões de injúria ou de difamação, de crime contra a honra, etc. Tá? Então, como eu disse para vocês, opiniões emitidas por servidores públicos em pareceres e informações que profiram como dever de ofício, eventualmente desfavoráveis à honra do acusado, não constituem crime de injúria, desde que não haja ânimos caluniandi, mais estrito cumprimento do dever legal. Tá? Então, o que eu quero dizer? Se realmente a comissão processante age com arbitrariedade, ofende, chama de ladrão, chama de corrupto, chama de... enfim, usa palavras injuriosas no relatório, aí ela pode ser... os membros da comissão podem ser processados por crimes contra a honra, né? Difamação, calúnia, injúria e tal. Agora, opiniões proferidas como dever de ofício, ainda que eventualmente desfavoráveis à honra, né? Nesse caso, não cabe esse tipo de crime, não cabe alegar esse tipo de crime, porque não houve o ânimos injuriante, não houve a vontade, né, de caluniar, de ofender. Tá? Mais estrito cumprimento do dever legal. Não esquecendo do artigo 19, né? O artigo 19 da 8429, na verdade, é um artigo específico da lei de improbidade, mas que serve para qualquer tipo de procedimento disciplinar, né? O 8429 da lei de improbidade,
ele fala o seguinte, né? O artigo 19 da 8429 fala o seguinte, prevê um crime aqui, né? Prevê um tipo penal, né? Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Então aqui no caso houve um ânimos caluniante, um ânimos injuriante, um ânimos difamante, né? Detenção de 6 meses a 10 meses e multa. Na verdade a gente pode entender que esse dispositivo aqui cabe só no caso da lei de improbidade, mas não, tá? Se eu represento alguém, inclusive improbidade é um ilícito administrativo que pode ser apurado também se for previsto como ilícito nos estatutos, né? Num procedimento disciplinar. Então, se eu representei indevidamente um servidor só para que seja aberta uma sindicância contra ele, só como um ânimos, uma vontade de prejudicá-lo, eu posso incorrer nesse crime aqui, detenção de 6 meses a 10 anos. Né? Tem no Código Penal também tem o denunciação caluniosa, exatamente, no Código Penal. Tá? Também é um crime que pode ser reconhecido no caso de uma denúncia anônima ou numa denúncia contra o servidor, uma representação com intuito de prejuízo evidente, sem fundamento nenhum. Tá? Bom, pessoal, citação. A citação é uma fase... uma fase essencial, né? Uma fase que a gente tem que ter muito cuidado, porque uma citação irregular pode contaminar toda a regularidade do processo, certo? Bom, tá vendo? Aqui é o que eu tinha falado para vocês. Aqui a lei de vocês segue o procedimento que é geralmente realizado nos estatutos aí todos sobre PAD, né? Que, na verdade, existem 2 citações, existem expedição de 2 mandados de citação, né? Em 2 momentos. Um é a citação inicial para acompanhar a instrução, pelo menos na lei está expresso isso, eu não sei se na prática vocês seguem assim, né? Então, tem uma citação inicial para acompanhar a instrução, que na lei 1399 está no artigo 213 e no ato 12 está no artigo 39, certo? Então, é a citação para ele acompanhar a instrução, para ele participar da coleta de provas, para ele contraditar testemunhas, reinquirir testemunhas. Contraditar testemunhas, vocês sabem, né? Reinquirir testemunhas também, né? Reperguntar, fazer perguntas, né, para testemunha, de acusação, enfim, ou de defesa, né? Ou do denunciante, tá? Ofertar quesitos para a perícia, juntar documentos, estar presente nas diligências e inspeções. Vou realizar uma diligência, a comissão processante vai realizar uma inspeção, uma diligência. O princípio do contraditório na defesa impõe que o acusado esteja sempre presente. Então, para isso, ele precisa ser citado. É a primeira citação, a citação da instrução. Então, aqui, no ato 12 de vocês, está no artigo 39, né? Artigo 39, né? O indiciado será citado pela comissão a fim de que possa acompanhar todas as fases do processo. Tá? Então essa é a primeira citação. Correto? Bom, aí tem a segunda citação. Por isso que eu falei do indiciamento. Eu acho que talvez vocês tenham outro sistema. Vocês não fazem o indiciamento aqui mesmo. O ato chamado indiciamento, não fazem? Que é onde ele vai apresentar a defesa final. Não? Porque aqui, se vocês forem no artigo 56... Hã? Oi? 215 dá 1399. Ah, tá. Vamos lá no 215, então. Apresentado o relatório, o indiciado será citado. Ah, vocês fazem indiciamento aqui. Mas o relatório da própria comissão. Ah, tá. Não o relatório da sindicância. Ah, tá. Então tem o indiciamento. Tá, entendi. Ah, tá. Tudo bem. Então, assim, só para deixar claro que tem dois momentos de citação, né? Uma citação para acompanhar o processo e a outra citação para acompanhar a defesa pós-produção de provas. Entenderam? Então, uma citação é a do 39, do ato 12.
E a outra citação é, do artigo 56 do ato 12. Certo? Repetido no artigo 215 e 213. Segue a mesma lógica lá de São Paulo, do Estatuto Federal, né? Duas citações. Era 1399 que apresentava a defesa após, né? Após o relatório. Aqui apresenta após o relatório? Agora não. Agora apresenta antes. Eu lembro que tinha uma diferença, né? Ah, tá. Tá. Então não tem prejuízo porque são duas defesas no final. Tá, entendi. Tá. Aham. Tá. Então vocês têm uma pós-citação, pós-indiciamento, citação, vocês têm uma defesa. E após o relatório tem outra. Essa primeira defesa seriam os memoriais. E a outra... tá. Tá. Na verdade é uma... Vocês dão mais direito de defesa do que seria necessário. Quer dizer, vocês garantem ampla defesa para fugir de qualquer nulidade, né? Tá certo. Tudo bem. Não é assim que comumente é feito em outras instâncias. Geralmente é uma defesa só, né? Mas tá perfeito também porque vocês têm esses dois momentos, né, de defesa. Tá? Bom, de qualquer forma, então, uma citação inicial para acompanhar a instrução, essa do artigo 39 do artigo 12, e outra citação ao término da instrução após o indiciamento. É citação, hein? Outra citação, tá? É um processo de citação novo. Não é intimação pelo DO, não é, né? É citação, uma nova citação, certo? Bom, a citação, em regra, como vocês bem sabem, ela deve ser pessoal, tá? Ela deve ser pessoal. Como regra, tá? Citação pessoal é sempre a regra, tá? Não pode já sair citando por edital, hora certa não tem aqui, né? Vocês fazem hora certa? Não, né? Tem município que faz, tem procedimento administrativo disciplinar que tem, né? Porque tem no Código de Processo Civil hora certa, né? Você sabe que é a hora certa, né? Mais ou menos. Que quando o cara tá fugindo lá, tá desaparecendo, você não acha ele em lugar nenhum, você vai lá no porteiro do prédio ou no chefe dele, alguém que você fala, olha, eu vou vir aqui tal horário, em tais horários para citá-lo. Se ele não estiver aqui, ele é considerado citado. Tá? É a citação por hora certa, né? Enfim, um procedimento disciplinar não se usa, né? Não conseguiu citar pessoalmente. Em alguns casos se usa, em alguns municípios se usa, mas enfim. A citação é pessoal como regra. Então, o mandado é sempre expedido pelo presidente da comissão, assinado pelo presidente da comissão, tá? Entregue para um dos membros ou pelo secretário, tá? A pessoa do servidor mediante recibo. Então, um dos membros da comissão vai até o servidor e cita. Aqui, às vezes, tem município que tem um servidor para fazer isso, né? Enfim, cada um faz de um jeito, né? Mas o importante é que tenha a ciência oficial pessoal, tá? Aqui quem que leva o mandado? É os próprios membros, né? É o mais correto, tá? O próprio membro da comissão leva o mandado ou por um membro ou pelo secretário da comissão até a pessoa do servidor para que ele assine e dê o recibo, correto? O que acontece se o acusado se nega a assinar a via? Já aconteceu isso com vocês? Não vou assinar, tá? Pega da sua mão, amassa, joga fora, enfim. Come, né? Mas tem uma lenda aí de um advogado que... Isso é lenda, é mentira isso daí, não é possível. Que tinha uma ação de execução, tinha uma promissória, né? Do cliente, a original juntada. Vocês já ouviram isso aí, né? Que o cara arrancou a promissória e comeu, acabou a dívida, né? Não foi a história assim? Enfim. Bom, se ele se nega, o membro da comissão responsável pela diligência registra o fato no verso do original, né? Fala assim, olha, ele se negou a assinar, eu dei ciência, ele se negou a assinar. De preferência, né? O mais aconselhável é que nesse momento vocês consigam assinatura de testemunhas, né? Para garantir que realmente vocês estavam lá.
Se bem que o servidor, como vocês sabem, tem fé pública, né? Então, se ele apresentar na certidão, olha, eu apresentei o mandado para ele, mas ele não quis assinar, mas ele foi devidamente citado, tá? Aí é aquela história da presunção do ato administrativo, né? Ele que tem que provar que não foi citado. A sua palavra vale como fé pública, né? Né? Enfim. As regras para citação, aqui no ato aqui 12, estão no artigo 43, né? Artigo 43, tá? Artigo 43 do ato 12, aqui, página 291. Autuada a portaria e demais peças pré-existentes, o presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar determinará a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver um denunciante, tá? Então, o denunciante, aquele que apresentou a denúncia, que iniciou a sindicância, iniciou todo o processo, tá? Ele tem que ser notificado da abertura do procedimento disciplinar, né? É como se o presidente falasse, ó, deu certo a sua denúncia, viu? Ó, tá vendo? Eu abri o processo administrativo disciplinar, tá? E fica aí tranquilo, e fica aí esperto, porque eu posso te chamar para te ouvir, né? Em geral, chama-se também o denunciante, tá? Na fase de instrução. Tá bom? Então, quando ele autua a portaria, o presidente da comissão determina a citação do executado, tá? Artigo 43. Aí tem várias regras aqui, no parágrafo 1º, que obedece a lógica, né, mais ou menos, de todos os estatutos. Com pequenas diferenças, costumam ser nesse sentido, né? Então, o parágrafo 1º aqui do 43... Parágrafo 1º do 43, tem... O mandado de citação tem que conter a cópia da portaria, tá? E do respectivo protocolado, né? A qual aluda a portaria, é o processo, né? Protocolado, né? A data e hora e local da oitiva do denunciante, se houver, né? A hora que o denunciante vai ser ouvido, tá? Essa oitiva pode ser acompanhada pelo advogado do acusado. E o esclarecimento de que o acusado poderá ser defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio, né? Poderá ser defendido por advogado dativo, né? A administração tem que nomear um dativo para ele. Como a gente disse, não precisa ser um advogado, né? O Supremo já entendeu que não precisa ser defesa técnica, mas precisa de um defensor. E informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas e requerer provas no prazo de 5 dias contados da juntada do instrumento citatório nos autos, tá? Então aqui vocês dão o prazo de 5 dias para que o acusado arrole testemunhas e requeira provas. Assim que contado esses 5 dias da juntada do instrumento citatório nos autos. Tá? Então juntou os instrumentos, tem 5 dias para ele apresentar testemunhas e requerer provas. Tá? É a praxe aí dos procedimentos administrativos. A citação do acusado será feita pessoalmente, já falei, né? Assinando recibo de recebimento, que deverá ser imediatamente juntado aos autos. Aí também um dispositivo que praticamente está presente em todos os procedimentos disciplinares, né? Em São Paulo também é exatamente a mesma coisa. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento, tá? Se ele não for encontrado, ele está, que a gente brinca, ele está em lins, né? Em local incerto e não sabido. É a piada velha também. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento individual, tá? Então todo servidor preenche lá o endereço, né? Onde ele pode ser encontrado, se não for encontrado lá, né? Furtando-se o acusado à citação ou ignorando-se seu paradeiro, a citação far-se-á por edital. Vocês já citaram por edital aqui? Não, né? É pequeno aqui, todo mundo sabe onde o cara tá, né? É isso? Já houve? Porque às vezes realmente é abandono de cargo, né? Você some para outra cidade, né? Enfim. A contar da certificação do fato impeditivo de se realizar a citação. Eu vou falar, acho que da citação para o pessoal. Vou falar, acho que um pouquinho mais da citação por edital, tá? Vou falar dela. Mas o importante, acho que são coisas que vocês já sabem, né? É fazer todas as tentativas possíveis, tá? Para citar pessoalmente,
certo? A citação por edital sem uma prévia tentativa, sem um esgotamento das tentativas, pode significar nulidade do processo. Tá? Então não é sair, fui ali no setor dele, ele não tá, fui na casa dele, não tá, acabou. Né? Então provem nos autos que vocês tentaram outras diligências de vários outros tipos. Tá? Vocês têm algum convênio aqui? Não, né? Bom, existem alguns municípios que têm convênios com a Receita Federal, que você encontra o último endereço dele, que você, né, convênios com o Detran, né, ofício ao Detran, para que o Detran informe o último endereço dele, ofício ao Serasa, para que informe, né, se tem algum... Enfim, essas diligências todas, algumas delas, pelo menos, é bom que sejam realizadas, né, para esgotar realmente todas as tentativas, para não sair publicando o edital de forma afobada, apressada, tá? Assodada, bom. Quem falou? Assodada, boa. Assodada. Ele é o chefe? Então, tá muito bom. Tá bom. Realmente, é isso mesmo, né? Tivemos já causas de anulação de processo administrativo disciplinar por assodamento na hora de mandar o edital, de publicar o edital, né? Enfim. Bom, o horário, tá tudo bem aí? O café tem 10 minutinhos, você quer ir agora? Se quiser ir agora, tá pronto. Você está sendo assodado, hein? Tá bom, vamos tomar um café, vai. É muito boa. Rosa também, né? O direito tem um preciosismo com as palavras, né? Cultura, velho. É preciosismo do direito. Tem um monte de coisa que usar aqui. Isso arruma a boca. A bolsa azul. Isso.